Ok, gente, agora a gente vai ter a oficina 1, que vai ser sobre lasers, com o professor Júnior. O Júnior é graduado em Física aqui na UNB. Ele fez mestrado aqui na UNB e também na Universidade de Toronto, no Canadá. E o doutorado dele também foi feito na Universidade de Toronto. Ele tem experiência na área de Física Experimental, com ênfase em propriedades ópticas e espectroscópicas da matéria condensada, interação da matéria com radiações. Ele é atualmente professor aqui da Universidade de Brasília e faz parte do Núcleo de Física Aplicada. Então, eu gostaria de convidar o professor Júnior para a palestra dele. Alô? Tá tudo ok aí, né? Tudo bom, pessoal? Deixa eu só verificar aqui, ligar essas minhas coisinhas. Bom, eu agradeço primeiro ao pessoal por me convidar de novo aí. Eu acabei, acho que no ano passado, eu praticamente, isso aqui vai ser um reprise da apresentação anterior, com umas coisinhas extras que deu para colocar, só que agora a gente tem mais tempo do que eu tive da outra vez, então foi muito corrido. Agora talvez dê tempo de discutir as coisas com um pouquinho mais de cuidado e apresentar um pouco das ideias sobre lasers, né? Quer dizer, hoje em dia, quando eu estava na minha graduação, lasers era um negócio já estabelecido, mas ainda tinha muito mistério para a gente, assim, em termos da utilização e coisa e tal, mas daquele tempo para cá, tive um boom de aplicações e laser está no dia a dia de todo mundo. Eu acho que ninguém, não é possível que não tenha visto um laser atuando em qualquer coisa que você tenha hoje em dia. Então tem muita aplicação. A questão é do ponto de vista, já que é uma escola, nós estamos aqui fazendo uma semana de física, né? Então vamos dar uma olhadinha em como é que as principais características de um laser, como é que ele é por dentro, como você faz para poder gerar os vários tipos de lasers que a gente tem disponíveis, né? Vamos discutir um pouquinho de como é que isso é feito. Eu espero que eu consiga não descer em detalhe demais, que a gente tem uma audiência bastante diversificada, então a gente tem gente que já está fim de graduação, ou pode ser que tenha gente da pós e coisa e tal, onde esses conceitos já estão corriqueiros para todo mundo, mas tem outras pessoas também que são mais curiosos, estão vindo por aí. Eu espero que para esses a gente não tenha confundido mais do que confunda mais do que esclareça, né? Bom, para quem tiver interessado, essa palestra, uma boa parte dela, assim, do ponto de vista de slides e da forma como apresentar, tem o curso do MIT, eles têm um curso de vídeo sobre fundamentos de laser, que são excelentes, é fantástico, vale a pena para quem tiver interesse em dar uma olhada com mais cuidado. Então, uma boa parte assim, de slides e da ideia de como apresentar os tópicos, eu até puxei de lá, sabe? Então, outras coisas eu incorporei para poder tentar acertar dentro do tempo que nós temos. Então, lá, na verdade, são 3 cursos de sei lá quanto tempo, mas acho que são fundamentos de laser, tem de 1 a 3, eu estou pegando só dei uma pincelada em algumas coisas que eles têm lá. Bom, o outline aqui da palestra, eu não queria nem escrever isso aí não, porque para mim a gente é um negócio meio inútil, a gente até esquece, né? Você diz, eu vou falar sobre isso, e depois a gente nem lembra mais do que é. Então, ou seja, o outline, a gente vai começar, depois a gente vai andar lá no meio e depois vamos terminar lá no fim. Talvez seja mais fácil fazer assim. O termo laser, né, vem do inglês Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. A gente vai ver o que significa isso do ponto de vista físico, vamos ver o que é uma emissão estimulada para entender como é que o laser se constrói, como é que a gente constrói um laser, né? A ideia original começou em 53, aí, quando o Charles Townes basicamente ele que é o mais conhecido, o pessoal desenvolveu o primeiro laser, entre aspas, na região de frequências de micro-ondas. Então esse era um Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ou seja, você está falando de um laser que trabalhava aqui em micro-ondas.
Como depois vocês vão perceber, eu não sei se eu vou conseguir abordar esse assunto, mas quanto maior a frequência da radiação, mais difícil é de se implementar essa ideia. Não é trivial. Entendeu? Então, a ideia de depois passar para a luz veio poucos anos depois. Tá? Em 60 foi a primeira demonstração de um laser pulsado, tá? com laser de rubi. Mas então, ou seja, hoje em dia nós já estamos aí chegando perto da frequência do raio-x, a gente vai aumentando a frequência, então a gente já tem lasers quase que operacionais, não inteiramente, depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso se tiver tempo, mas lasers num princípio que a gente está envolvido aqui, só dá para ir até o ultravioleta, a gente não consegue passar muito disso não, aí a gente está mudando um pouco de princípio para poder passar para frequências cada vez mais altas, né? Bom, só para posicionar vocês, quando eu estava procurando imagens para poder colocar nessa palestra, quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, quem cresceu com Pink Floyd vai adorar isso aqui. Aí eu acabei botando um prisma para a gente perceber a característica ondulatória da luz, né? Então, o primeiro passo aqui é entender o que é luz, e as duas formas como a gente como é que se diz, as duas maneiras pelas quais a gente entende a luz. Ela tem essas duas características, tanto de onda quanto de partícula. Essa dualidade é um negócio que sempre incomodou a gente. Você fala, afinal das contas, isso é isso ou é aquilo, né? Como é que você coexiste com essas duas ideias ao mesmo tempo? E, para ser sincero, é uma pergunta bastante difícil. A gente trabalha, na verdade, mais facilmente assim. Quando você precisar das características ondulatórias, eu trato ela como onda. Quando eu precisar das características de partícula, eu uso ela partícula. Isso resolve um pouco do ponto de vista prático. Do ponto de vista filosófico, é bastante mais complicado a gente passar por ela. Mas do ponto de vista prático, é assim mesmo que a gente trabalha, entendeu? Quando a característica ondulatória, você precisa dela, como no caso ali a gente está mostrando, uma luz branca entrando num prisma, e o que acontece é que cada cor enxerga um índice de fração diferente, então ela se curva de forma diferente, cada cor se curva de forma diferente dentro do prisma. Então, ao sair do prisma, você tem todas as cores seguindo trajetórias distintas. Então, é uma maneira de você fazer uma espectroscopia, vamos botar assim, né? Ou seja, você está verificando quais são os componentes que fazem parte daquela luz de entrada. Você dispersa o espectro espacialmente e ali você consegue depois avaliar quanto que tem de luz na cor vermelha, quanto tem de luz na cor violeta e assim por diante. Por outro lado, do outro lado da moeda, a gente tem a questão de que ela tem um comportamento de partícula também. Aí, uma das coisas que foi verificada é que você está, na verdade, a ideia de onda de luz como partícula já veio lá desde Newton, né? O Newton acho que foi o primeiro a propor que esse troço que luz era partícula. E a gente vai ver alguns exemplos interessantes que tem ali para frente, mas o que importa nessas duas coisas é que a energia do fóton, que seria a nossa partícula de luz, né, depende da frequência, fundamentalmente. Tá? E tem uma relação que é importantíssima, que é a chamada relação de incerteza de Heisenberg, que atua no caso da quântica, que é quem está tentando mediar essas duas versões de partícula e de onda. Você usa a física quântica. A relação de incerteza diz o seguinte: se você, vamos botar assim, ali te dá incerteza na energia vezes a incerteza no tempo é maior do que um certo valor fixo. A gente tem uma constante de Planck ali, coisa e tal. Mas aquilo ali significa o seguinte: se você faz uma observação e num determinado instante detecta uma partícula, você está caracterizando, ou melhor, vamos botar o seguinte: você produz uma partícula aqui e vê quanto tempo ela dura. Quanto mais tempo ela perdurar, mais certeza você vai ter da energia dela. Então, ou seja, tamanho da incerteza no tempo
tem a ver com inversamente proporcional à incerteza na energia ou na frequência. Bom, nós vamos precisar disso daqui para frente, eu vou comentar, mas a gente vai ver onde é que isso vai ser útil, tá? Bom, quais são as propriedades do laser que são únicas, que a gente não consegue com a luz comum? Bom, primeira, alta monocromaticidade. O que quer dizer isso? Uma cor muito pura. Você tem uma onda cujo comprimento de onda é muito bem definido. Então você, isso aqui, uma luz comum, você vai dizer, não, mas puxa vida, a gente tem várias coisas que produzem luz bastante pura. Pega uma lâmpada, por exemplo, de mercúrio e olha para uma das cores dela, ela tem uma cor verde muito purinha e coisa e tal. Mas nada tão puro quanto a gente consegue com laser. Tá? Já eu vou comentar sobre essa questão da dispersão do espectro aí. Outra coisa, elevada coerência temporal. Caramba, vamos ver o que significa isso. Mais para frente eu vou também comentar item por item essas várias coisas que eu vou citar aqui, a gente vai olhar uma por uma, tá? Então eu vou só passar rapidamente aqui, já que a gente vai voltar a ela ali na frente. Alta direcionalidade, isso aí todo mundo é a coisa mais fácil que a gente tem no laser, né? É a direcionalidade dele. Coisa que com a luz também comum você também não tem. Forte poder de focalização, isso aí não é muito óbvio para vocês, mas já a gente vai comentar sobre isso também. Alta coerência espacial, essa é mais difícil ainda de falar. Algumas delas são complementares, tá? Algumas ideias aí são misturadas. A gente está separado aqui em itens, mas algumas delas são misturadas. Alta potência e a gente consegue também fazer pulsos de curtíssima duração com eles. Tá? Bom, vamos ver alguns dos itens lá. Opa, peraí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Alta monocromaticidade e elevada coerência temporal são muito próximas, são dois conceitos muito próximos. Vamos ver o que eles significam então. Bom, imagine que você tem ali uma ondinha que vem desde menos infinito e segue até mais infinito. Tá? Então você pode representar isso por uma função do tipo um cosseno, né? Vamos fazer uma matemática um pouco aqui. Uma função periódica que você define uma frequência f0 ali, né? Deixa eu ver se a gente define uma frequência f0 aqui. Essa função aqui, ela é uma função que descreve vamos botar essa oscilação desde menos infinito até mais infinito. Ou seja, se você conhece num determinado instante o valor dessa onda aqui, você conhece o resto da onda para todo o tempo. Então você tem isso significa que a gente tem uma onda que persiste mantendo essa mesma fase que está aqui, ó, onde essa fase significa o ponto onde ela começou. Onde eu comecei ela, se eu conheço naquele instante, eu conheço ela para todo sempre. E desde até tempos anteriores à minha observação. Isso significa, então, que eu tenho uma única frequência. É uma onda que tem esse F0 muito bem definido. Se você fosse fazer um espectro, ou seja, verificar quais as possíveis contribuições que existe nessa luz, você vai encontrar uma única frequência, que é essa frequência F0. Então, se eu fosse passar por um prisma, né, e separar a onda que eu estou jogando lá, você vai ver uma faixa muito fininha e absolutamente fina, tá? Pode ir estreitando aquilo o máximo que você quiser e você vai conseguir sempre a tendência, ou seja, o erro na frequência vai a zero. Você tem certeza absoluta que a frequência é aquela, não tem erro nenhum. Bom, e o que acontece quando você... Tá, bom, isso aqui só para a gente vai falar sobre... Então, o laser, na verdade, é muito próximo disso aqui. A onda de um laser é muito bem definida. Por exemplo, esse aqui eu não sei, mas aquele outro laserzinho que está lá na parede tem um comprimento de onda de 63,28 angstroms, tá? Mas isso tem vírgulas, algumas coisas ali. Ou seja, provavelmente você tem um erro de uma parte em 10 a quinta na frequência dele, tá? Então você conhece a frequência com uma parte em 10 a quinta, ou seja, é bastante puro. Se eu for ampliando isso aqui, não chega a ser esse cosseno todo aqui não. Tá? Mas se você for observando ali e ampliando essa escala aqui, você vai chegar num ponto onde você percebe que não, a frequência ainda tem uma pequena variação ali em volta.
muito pequenininha, porque como se diz, uma parte em 10 a quinta. Eu teria que ampliar essa escala aqui em 10 a quinta vezes para poder conseguir ver as incertezas que tem na frequência. E isso tem a ver com a duração desse cara aqui. Já vou voltar nisso aí. Alta monocromaticidade, nós estamos voltando então aqui aqui, eu acho que eu esqueci que eu vou precisar desse cara aqui. Imagine, por exemplo, então, que a gente tem uma lâmpada. Pode ser uma lâmpada como essa aqui, ou uma lâmpada espectral, que é das melhores lâmpadas que a gente tem, que dá os espectros mais fininhos. E eu pego essa luz, jogo dentro de um espectrômetro, que é um instrumento usado para poder fazer aquela dispersão. Tem um prisma lá dentro que separa as cores todas. E aí eu olho o espectro de saída desse cara. Ou seja, eu olho para aquela linha que eu estava procurando. Em vez de ter uma delta, eu encontro que eu tenho um cara que parece uma delta, mas ele tem uma certa largurinha ali. Ó. Essa largurinha é aquilo que eu falei. Por exemplo, esse laser aqui tem esse outro laser aqui é 6328 angstrom, mas eu posso conseguir, na melhor das lâmpadas, um erro da ordem de 0,1 angstrom, ou seja, uma parte em 10 a quinta. É o que é melhor que a lâmpada consegue fazer. Ou seja, em termos de frequência, eu posso ter um erro da ordem de 10 GHz. Falei, mas bom, aí agora a gente começa a fugir um pouco do plano do que a gente conhece. A frequência da luz visível, tipo desse laser aí, ele é uma oscilação que, essa oscilação no tempo, ela gira em torno de 10 a 15, quase 10 a 15 Hz, tá? 4 vezes 10, ou 4 ou 6 vezes 10, depende do comprimento de onda, mas da ordem de 10 a 15 Hz. Bom, 10 a 15 Hz por exemplo, as nossas rádios aí que a gente ouve todo dia estão em 100 MHz, que é 10 a 8 Hz. A luz, então, está 7 ordens de grandeza, oscila 7 ordens de grandeza mais rápido do que as ondas de rádio que a gente recebe aqui. Então você tem, e ali então você tem 10 GHz, é a incerteza na frequência. Então 10 GB quanto é que é 10 GB, né? Dá 10 a 10, né? 10 GHz é 10 a 10 Hz. Bom, a luz tem um comprimento lá da ordem de 10 a 15 Hz. 10 a 14, 10 a 15. Então significa que é uma largura, ou seja, o erro em frequência, quando eu olho a quanto que eu desconheço em frequência, é uma parte em 10 a 15, em 10 a 5, que é aquilo que eu falei, né? Uma parte em 10 a 5 tem a ver com aquele incerteza no comprimento de onda. Bom, aí agora, o que acontece se você agora vê, no caso de um laser? Joga um laser dentro do espectrômetro e faz a mesma medida. Você vai encontrar erros da ordem de megahertz, tá? Que é 10 a menos 6. Você tem erros até de microhertz, é possível. Tá? Então, ou seja, você tem um erro que é em microhertz, olha, você está falando em 10, ups. Se você for olhar 1 microhertz, é 10 a menos 6 do hertz. Se a frequência da luz é 10 a 15 e você tem uma incerteza de 10 a menos 6, você está falando de uma parte em 10 a 21 de certeza na frequência. Isso é fino pra caramba. Na verdade, esse aí é onde o pessoal faz os relógios atômicos. O pessoal usa o relógio atômico porque você tem uma frequência tão boa. Aquilo ali é um reloginho, né? Se você conseguir contar essas oscilações, ele é um reloginho que te dá uma precisão fantástica. Tá? Isso aí corresponde. Hoje em dia, os lasers usados para metrologia, que servem de padrão de tempo, você tem uma precisão que corresponde basicamente a 1 segundo na unidade, no tempo do universo. É o erro de 1 segundo na idade do universo. Essa é basicamente a incerteza que você tem hoje em dia com laser. É muito mais fino do que o que a gente consegue atualmente com lâmpada. De onde é que vem essa incerteza na lâmpada comum, que o laser faz?
Bom, vem disso aqui, ó, a quebra da coerência. Como eu disse aqui, olha, tem algumas coisas que quem estiver fazendo aí, estiver estudando série de Fourier, estiver trabalhando com a parte de frequência, em ondas e coisa e tal, quem estiver fazendo os cursos aí de cálculo, que puder dar uma olhada nisso, tem uma coisa que é o seguinte, olha, se essa ondinha aqui tivesse vindo de menos infinito a mais infinito, isso aqui ia ser uma delta. Mas só o fato de você ter ligado o laser num determinado instante e ter desligado ele depois que você fez a medida, já te diz o seguinte, eu tenho uma janela de observação que me permite, essa janela de observação tem uma certa duração. Só o fato de eu ter essa duração já me introduz uma incerteza na frequência, pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Então, você, para ter certeza que a frequência é absolutamente perfeita, você teria que esperar a idade do universo observando. Se a sua observação for mais curta, você acaba tendo incerteza se a frequência é aquela mesma ou não. É simples, né? Porque como é que eu vou ter certeza de que essa coisa vai continuar oscilando assim para sempre? Se a frequência lá na frente mudar, eu já não tenho mais essa observação. Então, o máximo que eu posso dizer sobre a observação depende do tempo em que eu faço essa observação. Agora, o que acontece com os átomos quando o átomo, por exemplo, isso aqui pode representar a produção de luz por um átomo. Você, por exemplo, nessas lâmpadas, o que acontece? Você passa uma corrente elétrica nela, o elétron colide com o átomo lá dentro, excita aquele átomo vai passar um certo tempo no estado excitado e depois ele vai voltar para o estado fundamental. Na hora que ele faz isso, ele emite luz. Então, isso é o que está acontecendo continuamente com essas lâmpadas. Se você fizer isso, vamos botar assim, cada átomo, então, vai começar a emitir a partir de um certo tempo. Tá? E aí suponha que você excitou aquele átomo e ele está lá emitindo a sua luz. Tá? Isso aqui é uma visão, vamos dizer assim, meio esquisita da gente falar, porque a gente está falando, quando você fala em dualidade onda-partícula, fica até esquisito você falar nisso. Mas vamos pensar o seguinte, que você esteja uma visão clássica. O átomo, para poder emitir luz, você precisa de ter uma carga acelerada. Uma carga que você acelera, o campo eletromagnético dela sai de acordo com as acelerações. Então, você acelera para cima, depois para baixo, acelera para cima, acelera para baixo. Quando você faz isso aqui, você produz radiação eletromagnética. Então, uma carga eletromagnética oscilante está produzindo radiação. Então, você preparou o seu átomo lá, sofreu uma colisão de um elétron na lâmpada, aquele átomo vai e resolve emitir. Então, ele começa a emitir. Tá? Enquanto ele está emitindo, suponha que ele recebe uma colisão de uma outra partícula que está ali dentro do gás. Bate uma colisão e enquanto ele estava indo para cima, de repente naquela colisão ela vira de perna para o ar. Aí, olha, aqui você tem uma colisão e pimba, opa, aqui eu tive outra colisão. Então a onda começa a ter pequenos kinks ali no meio que não dão aquela continuidade. Quando você faz isso, se você for pegar, quem gostar de transformada de Fourier aí, você pode sintetizar uma ondinha dessa daqui, e quando você faz a transformada de Fourier, você consegue a quantidade de frequências associadas a essa onda. Se você fizer isso aqui, você vai encontrar que essa onda daqui já é mais larga do que aquela. Apesar de elas terem a mesma duração global. Tá? Então, quando você coloca essas incertezas de fase, isso aqui eu estou mexendo na fase, né? Ela está vindo assim, de repente, introduzi uma fase aleatória na onda ali, isso aqui me gera conteúdo de frequência. Ou seja, eu estou tirando certezas acerca do processo oscilatório, estou colocando incertezas, estou problematizando, vamos botar assim, a quantidade de informação que eu tenho sobre o espectro, então você alarga o espectro de frequência, ou seja, acaba aparecendo mais frequências são necessárias para descrever. Você precisa de mais frequências para poder descrever essa ondinha. A outra forma é também o seguinte, o átomo, quando você coloca ele lá, ele começa a oscilar e ele vai decaindo com o tempo. Tá? A radiação produzida por um oscilador, né, como você caracteriza o átomo, essa é que é a parte complicada, porque quando você vai do
vamos dizer assim, da descrição qualitativa para uma descrição quântica, esses argumentos não funcionam muito bem, mas eles são bons para a gente poder entender basicamente o princípio de funcionamento. Se você preparou os seus átomos no estado excitado e eles vão gastar um certo tempo para poder, na medida que cada um vai emitindo, a radiação vai perdendo intensidade. Então, isso aqui descreveria, por exemplo, um átomo perdendo energia porque ele está decaindo com o tempo. Além disso, ainda tem, então, eu posso reexcitar ele decai, reexcito ele, decai. Isso aqui também vai me gerar outro alargamento do espectro. Quando se junta todos esses fenômenos que acontecem na lâmpada, não tem jeito, ela acaba tendo um espectro bem mais largo do que o de um laser. Como é que o laser acaba com isso? Vem da processo de emissão estimulada, que é o que a gente vai chegar nele daqui a pouquinho. Bom, então aqui a gente estava falando sobre coerência temporal, né? Deixa eu ver se ainda... eu ainda estou aqui. Quer dizer, o resultado da alta coerência temporal do laser vem do fato de que esse tal é muito longo, né? Ou seja, o tempo de disposição é muito longo, o que significa que o erro em frequência é pequenininho. Isso permite a gente determinar a amplitude e a fase em qualquer tempo. Tá? E aonde isso tudo é usado? Bom, a gente usa isso em comunicações, interferometria, holografia, temporização, até espionagem a gente usa também. Tá? Vou ver se eu consigo comentar alguma coisa aqui. Esse aqui eu busquei um slide para mostrar um uso como um interferômetro usado para fazer exame de vista. Tá? Você tem um laser, você separa ele em dois feixes iguais, você joga esses dois feixes dentro do olho, você faz isso aqui permite, esse espelhozinho permite fazer uma varredura dentro do olho, e isso aqui dá origem a você avaliar o fluxo sanguíneo e coisa e tal que tem na retina, e coisa e tal. Você tem várias informações que você tira a partir e você só consegue fazer isso aqui pelo fato que a luz é coerente, ou seja, você consegue comparar o que aconteceu desse feixe comparado com o outro feixe. Entendeu? Então você tem um feixe de referência e um outro feixe que está se deslocando. Aí, dependendo do que acontecer na retina, não vou entrar em detalhe aqui, porque nem eu entendo muito exatamente como é que é o processo aqui, teria que olhar com mais calma, mas o princípio físico por trás é o fato de que a gente tem uma alta coerência temporal. Sem isso, a gente não conseguiria estar fazendo esse experimento aqui. Aqui tem um outro exemplo, que é essa questão do teste se a luz é coerente ou não. Para saber se a luz é coerente ou não, olha, por exemplo, aqui a gente tem essa imagem do laser, desse laserzinho aqui. Não sei se todo mundo consegue ver esse outro laser aqui embaixo. Aí de trás, não está nada na frente atrapalhando, não? Olha, aquela slide lá de cima foi uma foto que eu tirei de uma imagem como essa que está aqui embaixo. Quem está aí atrás consegue visualizar, eu não sei se você está aí de trás, pelo menos eu aqui consigo visualizar. Vocês conseguem verificar que aquela imagem que está do próprio laser ali na parede é toda granulada? Lá atrás vocês conseguem ver também? Essa de cima foi uma fotografia que eu tirei. Então, ou seja, depois que eu tirei a fotografia, se você projetar ela, eu estou projetando ela com luz desse projetor, que é uma luz incoerente. Tá? Ou seja, as relações de fase dela, ou seja, não existe relação de fase entre os vários fótons que saem daquela lâmpada lá e projetam a imagem ali. Já a de baixo é feita toda com luz coerente do mesmo laser, então todas elas estão oscilando juntas, ou seja, tudo o que acontece naquela parede está sendo, recebem os fótons oscilando da mesma forma. Tá? Então você tem aquela imagem lá, é coerente. Quem está vendo que ela é granulada, vamos fazer então um uso prático disso aqui, que é um exame de vista aí para todo mundo. Quem consegue, se você mexer com a cabeça assim um pouquinho, você vai ver as bolinhas que estão formadas ali dentro se mexendo. Alguém não vê as bolinhas se mexendo quando mexe a cabeça ligeiramente assim, ó, basta ligeiro. Alguém não vê? Você não vê?
Você é um felizardo, mas se você quiser ver o que eu estou falando, você pede para alguém que usa óculos aí, para te emprestar o óculos, você vai ver as bolinhas. Mexe a cabeça um pouquinho assim. Percebe ver as bolinhas lá agora? Bom, significa o seguinte, dessa sala toda, só ele tem a visão perfeita. Quem vê as bolinhas andando para o mesmo lado em que mexe a cabeça? Você mexe a cabeça assim, a bolinha acompanha para o mesmo lado que você está indo. Tá. Quem agora vê indo para o lado oposto? Olha, significa o seguinte. Quem está vendo as bolinhas indo para o lado oposto tem um ligeiro grau de miopia. E quem vê para o mesmo lado tem um grau de hipermetropia. Quem vê a bolinha sem andar para lado nenhum tem uma visão perfeitíssima. Veja, um exame de vista coletivo feito aqui em 5 segundos. Claro que o grau vai depender, o grau de vista vai depender do quanto ela anda, tá? Quanto mais ela andar, maior vai ser o grau. Se você tiver com o seu óculos perfeito, você também não deveria ver. Se o seu óculos está com a receita em cima, a bolinha deveria estar quietinha. Se o óculos não está permitindo, está vendo bolinha, então é porque o óculos também não está perfeito. Claro que parte dessas coisas não afetam a gente aqui para o nosso dia a dia, né? Você não precisa de um óculos perfeito para poder enxergar bem. Mas isso aqui dá uma ideia, por exemplo, de se a gente tem problema ou não. Esse tipo de bolinha que você vê ali é chamada de speckle, tá? Esse granulado que você tem, a laser speckle, ele é usado inclusive num tipo de análise, por exemplo, ali você tem uma técnica chamada LASCA, né, Laser Speckle Contrast Analysis. Se você fizer isso, você pode usar essas bolinhas aí, se você fizer uma análise dessas bolinhas, elas permitem você perceber fluxos. Então ali tem uma imagem de uma mão onde você percebe onde tem fluxo sanguíneo, onde não tem fluxo sanguíneo. O cara botou um anelzinho de borracha no dedo, ali no dedo anelar, e você percebe ali nitidamente que aquele dedo ficou com um fluxo comprometido. Então isso é feito também com base em laser, também com base nessa análise desse speckle que a gente tem aí, tá? Que é exatamente essas bolinhas que tem lá. Bom, isso aí tem tudo a ver com a questão de luz coerente. Agora a questão da direcionalidade, né? Aqui, olha, eu fiz o desenho de uma lâmpada que tem um certo tamanho, e se você pegar uma lâmpada e quiser fazer um facho com ela, você vai colocar uma lente na frente para tentar colimar aquele feixe e lançar todos os feixes que saem dessa lâmpada numa única direção. Bom, acontece o seguinte, pelo fato dela ser finita aqui, se a fonte fosse um pontinho, igual esse laser que está aqui agora, você teria todos os feixes passando por essa lente e saindo para cá. Ó. O que sai daqui sai em linha reta e o que sai aqui sai. Você teria um feixe paralelo bem colimado. Mas quando a sua fonte tem dimensões, você já não consegue fazer mais um facho seguir direcionalmente. Ele vai sempre abrir. Então, com um holofote, por exemplo, você acha que você consegue uma coisa bem definidinha, mas nada comparado com laser. Tá? Você ainda pode fazer isso aí. Depende do tamanho da lente comparada com o tamanho do objeto. Se a lente é grandona e o objeto é pequenininho, então você bota uma lâmpada lá, pequenininha, na frente de uma lente bem grandona, você consegue até um bom grau de direcionalidade. Mas, na medida em que a lâmpada aumenta, você percebe aqui o seguinte, ó, o feixe diverge drasticamente. Não tem jeito de você conseguir colocar ele em linha reta. No caso do laser, o laser já a gente vai ver por dentro, em função da questão dos espelhos que a gente tem determinado aqui, você tem uma direção muito bem definida para ele. E ele só abre em função da difração. Se você passar um laser por uma fenda, essa fenda, na medida em que a fenda aperta, o laser vai difratando. Tem um exemplozinho, vamos ver se eu consigo fazer aqui com
Deixa eu ver se eu puxo essa cadeira da frente aqui, que ela está atrapalhando o caminho. Eu espero que esteja conseguindo. Eu vou aqui agora, minha fenda está assim, ó, tá? Então o laser está passando bem aqui. Eu vou dar uma apertada nela e nesse eixo aqui nada vai acontecer porque eu ainda tenho espaço, né? Não estou restringindo o feixe nesse sentido, estou restringindo só assim. Então se eu apertar essa fenda aqui agora, você percebe lá o que está acontecendo lá. Tá? Na medida que você aperta o feixe, ele difrata. Então, o laser ali, olha, ele está aqui, esse cara daqui é o tamanho da abertura do feixe. Então, o feixe, ele abre somente por difração, pelo fato de que o tamanho do feixe é finito. Quando ele é finito, ele vai naturalmente, é a solução das equações de onda, vamos botar assim, que ele naturalmente vai divergindo sozinho. Então, esse feixezinho que está aqui, se eu tirar, originalmente ele é assim, tá? Ele aqui, ele é bem menorzinho, bem pertinho do laser, ele é menorzinho. Se eu chegar aqui, talvez lá no CO, que está mais ou menos no rumo do Centro Olímpico, talvez ele já esteja desse tamanho aqui assim. Tá? Se eu quiser melhorar essa divergência, o que eu tenho que fazer é aumentar o comprimento desse laser. Se eu pego um laser mais comprido, essa coisa vai diminuindo. Isso tem a ver com o formato como a gente trabalha o feixe dentro da cavidade do laser. Tá? Mas então, o tamanho, a dispersão, esse tamanho da dispersão, olha, ele depende do comprimento de onda e do tamanho da fenda. É a única coisa que depende para ele. Tá? Então, se você diminui o comprimento de onda, essa dispersão também diminui. Então, se eu passo do vermelho para o azul, por exemplo, que tem um comprimento de onda menor, a divergência já diminui. Vamos ver aqui para frente. Bom, o fato de eu ter um feixe absolutamente paralelo facilita na hora de focalizar. Então, por exemplo, aqui está aquela lâmpada. Se eu tentar focalizar ela num spotzinho ali, eu não consigo colocar isso num pontinho. Já esse laser, como ele vem paralelo, isso aqui, exceto por essa pequena divergência que ele sempre tem, eu consigo focalizar ele num spotzinho, olha, que é dado por essa expressão. Depende do comprimento de onda, o foco da lente e o diâmetro do feixe. Então, quanto maior for o diâmetro do feixe, mais eu consigo apertar ele no foco. Tá? E isso a gente não consegue com luz comum. Luz comum, o máximo, para eu conseguir um spot do tamanho do comprimento de onda, tá? Eu precisaria pegar esse objeto, a distância do objeto, e levar para infinito. Tá? É o único jeito de eu conseguir, ou seja, eu tenho que pegar essa lâmpada aqui e puxar ela para o infinito, aí o feixe vem em paralelo, ela vem em paralelo, e aí sim eu consigo focalizar. Se eu chego ao objeto mais perto, eu não consigo focalizar mais no comprimento de onda. Já para o laser é como se o laser já produz uma coisa praticamente paralela, então é como se a fonte do laser já estivesse no infinito. Né? Então aí eu consigo focalizar ele no tamanho do comprimento de onda. Tá? Bom, vamos ver aqui para frente então. Isso então, essa é uma característica da luz do laser. Onde é que a gente usa a questão da forte focalização? Comunicação, fibra ótica, veja só, as fibras óticas onde a gente está usando hoje em dia, a gente tem que jogar luz dentro de um núcleozinho de vidro, tá? Que tem cerca de 8 micrômetros de diâmetro. A luz tem um comprimento de onda da ordem de 1,5 micrômetro. Tá? Então, ou seja, eu estou focalizando a luz praticamente dentro de algo que tem, grosso modo, mais ou menos as mesmas dimensões do próprio comprimento de onda. Um pouco mais, mas... Então, isso a gente precisa conseguir focalizar. Com uma lâmpada comum, eu não consigo jogar luz dentro de uma fibra com uma boa sem perda, né? Que é o principal. Usado na cirurgia, óbvio, né? A gente faz vários tipos de cirurgia onde o laser é usado para cortar, praticamente dito, processamento de materiais, corte, solda, impressoras,
armazenamento de dados em CD, todo mundo já queimou um CD aí, né? É feito exatamente com laser gravando em cima do material lá. E tem uma atividade que é muito interessante, que é essa da pinça ótica, por exemplo, que é uma coisa já, inclusive, vocês que já tiveram a oportunidade de trabalhar, de estudar pelo livro do Moisés Nussenwey. Moisés Nussenwey foi um dos que introduziu a pinça ótica aqui no Brasil, e tem no laboratório dele lá no Rio de Janeiro. Ele deu uma palestra aqui em 1900, a borracha apagou, sobre essa técnica aqui, tá? Só para mostrar para vocês um exemplozinho. Tem vários tipos de demonstração que vocês vão encontrar lá no FET, tá? Que é da onde veio esse cara aqui. Depois, quem quiser, eu posso passar. Tem vários. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma esferinha microscópica no meio de um líquido. Ela está ali meio que epiléptica, mas trata-se de um, como é que se diz? Movimento browniano. Você está simbolizando o movimento browniano. Moléculas batendo naquela esferinha para todo lado, então ela não fica quieta. Se você liga um laser perto, ela é aprisionada no foco do laser. Tá? Isso tem a ver com, se você considera a esfera de luz, e você imagina um feixe de luz pegando na quina da esfera, você tem que olhar e fazer esse diagrama bonitinho. Deixa eu ligar aqui. Se você quiser fazer uma descrição, você pode tentar fazer uma descrição para entender um pouco do processo. Imagina uma esfera transparente no meio, e você tem um feixe de luz entrando aqui. Se esse feixe de luz está entrando aqui, ixi Maria, eu não posso, tudo bem que seja. Anormal, o feixe, como esse material normalmente tem um índice de refração maior do que o meio externo, o feixe se aproxima da normal. Então você tem uma curvatura do feixe para cá. E depois, nesse caso, quando ele sai, ele vai encontrar uma outra superfície. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar isso direito, meu Deus do céu. Deixa eu desenhar uma esferinha maior, peraí. Eu não estou conseguindo. Aí você imagina que eu tenha entrado um feixe aqui, ele curvou-se um pouquinho em direção à normal, e aqui ele vai se afastar um pouco da normal. Quando ele sai do meio, esse meio aqui tem um índice de refração N1, e esse aqui tem um índice de refração N2, onde N1 é maior do que N2. Então, ao fazer isso, o feixe seu entrou aqui e saiu para cá. Bom, se você considerar que a luz são partículas, e cada partícula carrega momento linear, o que você tem aqui é que o que eu preciso fazer para pegar uma bolinha que vinha em linha reta e faço ela sair para lá? Para sair para lá, eu tenho que fazer uma força atuando nesse sentido. Então, o que essa esfera fez foi pegar o feixe e fazer uma força nele nesse sentido. Tá? Se você vier... Agora, isso aqui está sendo iluminado por inteiro. Tá? Então, quando você... Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas o principal é que a conservação de momento do feixe de luz entrando aí, puxa ela em direção à região de mais intensidade que tem no feixe. Onde o feixe for mais forte, a esfera é puxada em direção a ele. Tá? Então, aqui, olha, você tem ela presa ali. Então, ele até faz uma brincadeira, que você pode ali, fazer uma brincadeira com DNA. Você imagina uma molécula de DNA, você pega essa esferinha, gruda a ponta dela num DNA, cola o DNA numa esferinha de vidro dessa, e com isso você consegue agora puxar. Se você arrastar o feixe para lá ou para cá, você consegue esticar o DNA e até não ser possível mais. Você consegue medir qual é a força de elasticidade do DNA, medir o trabalho executado. Isso foi usado para você
medir, por exemplo, o trabalho executado, são forças da ordem de piconewtons que você está medindo. É um dinamômetro que mede piconewton, não é moleza não. É muito pouquinho para você conseguir ver que tipo de forças. Existem vários motores moleculares dentro da célula que fazem com que as nossas células carreguem materiais de um lado para outro dentro das organelas. E essas são coisas que exercem e utilizam ATP para dar essas caminhadas. E você com isso, eu lembro nessa palestra do professor Moisés, que eles mediram que o trabalho executado por uma determinada molécula que dava passinhos, tá? Ela tinha exatamente, ela vai, a cada ATP ela dá um passinho, tá? O trabalho realizado correspondia exatamente a 1 ATP por passo. Então o cara conseguia medir usando esses microscópios, esse tipo de microscópio, ou de pinça ótica, né? Que é conhecido como pinça ótica. Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, isso tem a ver com o forte poder de focalização do laser. Coerência espacial. Bom, esse aqui tem a ver com as frentes de onda. Aí a gente agora tem que falar o seguinte: você imagina um feixe de luz e cada parte do feixe, como é que está a ondinha que está. A gente desenha uma ondinha bonitinha num caminho só, mas aí todo mundo ao longo do feixe está oscilando junto, como se fosse uma onda perfeita, entendeu? Então você tem as chamadas frentes de onda, como no caso de um tanquezinho que você, um tanque de água que você coloca a sua esferinha lá dentro e bota para oscilar, e ela produz ondas circulares, mas se você colocar uma barrinha para oscilar, ela vai produzir ondas planas, que é basicamente o que a gente tem, o que a gente tem aqui, tá? Então isso aqui é como se comporta uma fonte coerente. Ela tem a mesma fase ao longo do espaço. Se você, ao longo do feixe, todo mundo que esteja naquela posição espacial do feixe, todo mundo tem a mesma fase. Já uma lâmpada comum, esse aqui é o tipo, né, um exemplo do que acontece com a fase das ondas que são emitidas por uma lâmpada comum. Você fica com um cara que a gente chama de incoerente. Ou seja, ele não tem coerência espacial, nem temporal nesse caso. Você varrer aqui, você muda. Isso é importantíssimo para a holografia, porque você, para fazer um holograma, você grava, você produz uma interferência, porque eu não consigo fazer interferências que sejam reprodutíveis com uma fonte dessa. Já com uma fonte dessa, que ela é toda perfeitinha, eu consigo fazer ela reprodutível. Então é possível você gravar em meios holográficos, você faz uma interferência e grava um padrão de interferência lá dentro. O filme holográfico não grava só a imagem como a gente tem num filme comum, que é só o que aparece superficial. Ele grava em profundidade também. Então você tem informações gravadas em profundidade em função das várias interferências que são possíveis. Isso no caso do uso da holografia. Óbvio, interferometria também vai estar na mesma coisa. A gente vai ver depois, inclusive, na questão de astronomia, onde é que isso é usado também. Tá? Alta potência. Bom, aí o que acontece é o seguinte: os lasers têm potências variadas. Se você for pensar qual é a potência que você tem disponível num comprimento de onda, você pode olhar, por exemplo, esse laserzinho aqui, ele deve ter coisa de menos de 1 miliwatt. Pô, essa lâmpada aqui em cima tem 60 watts. Isso aqui é nada. Mas quando você pensa quanto de energia você tem neste comprimento de onda, aquela lá não tem nada, esse aqui tem 3 miliwatts, ou 1 miliwatt. Então, quando você olha para a potência naquela frequência, é imbatível. Tá? Quando você pensa no global, em termos da energia global, não. Tá? Mas então a gente vai, desde os lasers contínuos, a gente tem desde miliwatt, a gente tem até megawatt. São lasers muito grandes, tá? E a gente vai ver um exemplo de coisa do tamanho de um prédio, que a gente vai ver principalmente usado na questão na fusão nuclear. A gente usa na fusão nuclear inercial. O pessoal usa um laser para tentar fazer o confinamento. Eu vou comentar só um pouquinho sobre isso, porque eu não sei muita coisa disso não. Mas então a gente pode ir desde miliwatt até megawatt. Mas quando você vai para o regime pulsado,
Aí o negócio fica imbatível mesmo. Você pode ir desde gigawatt, que é o que normalmente que você tem, tá? 10 a 9 watts. Se você for pensar, qual é a potência produzida por Itaipu? Alguém lembra? Energia produzida em Itaipu. Itaipu tem 12 gigawatts. Eu estou falando aqui, ó, nós estamos falando em gigawatts, eu tenho no laser. Só que Itaipu produz 12 gigawatts o tempo todo. Esse cara vai produzir 12 gigawatts em alguns nanosegundos. Então essa é a diferença. Na escala de tempo, em termos de energia, não tem comparação, tá? Mas em termos de potência, quando você fala assim, até impressiona. Tá? Mas a gente pode ir até petawatt. Hexawatt aqui, ó, 10 a 18. Tá? Que são os casos usados na fusão inercial também, que o pessoal usa pulsado. Vamos ver aqui, assim, alguns exemplos a gente usa aqui. Onde é que usa laser intenso? Soldagem a laser, tá? Corte a laser, a detecção de ondas gravitacionais, que a gente tem também, vocês acabaram de ver isso aí ontem, né? Laser annealing, que é cozimento a laser. Você vai dizer, bom, cozimento, o que é isso, né? O que acontece é o seguinte: como é que você faz, por exemplo, para produzir um aço duro? Normalmente você aquece o material até ele ficar incandescente, tá? Quando os átomos estão praticamente meio que quase que líquidos ali, pronto para andar em qualquer lugar. Se dá uma batidinha, ele anda para o lado. Você molda ele quando ele está extremamente quente e você mergulha ele faz o que o pessoal chama de quenching, né? Mas você mergulha ele num líquido frio, óleo normalmente, para produzir o endurecimento. A ideia é que você tira os átomos, os átomos normalmente ocupam determinadas posições no cristal, e você com isso insere alguns caras ali no meio. Então você tensiona. Então, por exemplo, uma mola quando está tensionada, ela é mais dura do que uma mola quando não está tensionada. Então você tensiona introduzindo nos interstícios do átomo, você reforça, faz o endurecimento. Com laser você pode fazer isso também, só que você não tem que aquecer o laser, porque ele aquece instantaneamente. Você vem com o laser pulsado, tanta intensidade que você funde o laser ali, mas por outro lado é pouca energia que você gastou. Você não tem que fundir a peça inteira, você só funde o lugar onde ele encontrou, onde a luz encontrou. Então, assim que acabou o laser, ele rapidamente se resfria. Então você consegue fazer endurecimento, a parte, por exemplo, esferas de rolamento, que tem uma casquinha muito dura, né? Normalmente são feitas com endurecimento com laser também. O tal de laser ablation, não vou entrar aqui, não, bisturi, medida de alcance para armamento militar, e também hoje em dia a gente usa para fazer topografia, né? Fusão nuclear, a gente vai falar aqui na frente, né? Então, sim, e com relação à questão dos pulsos curtos, em termos de... aqui a gente falou sobre potência, né? Então aqui agora eu vou falar sobre a questão dos lasers pulsados. Os lasers pulsados que a gente está falando, nós estamos falando de tempos da ordem de nanosegundos até femtosegundos, que é uma escala de 10 a menos 15 segundos. Tá? Se você for pensar, bom, o que acontece em um nanosegundo? A gente normalmente no dia a dia ninguém pensa nesses termos, né? A nossa vida é regulada em segundos aí, ou milissegundos na melhor das hipóteses. Para quem faz disputa olímpica, milissegundo pode até ser importante, mas menos do que isso ninguém dá muita bola. O que acontece em um nanosegundo? Bom, aí vamos ver aqui o seguinte, olha, veja, quanto que a luz se desloca em um nanosegundo? Em um nanosegundo, basta você pegar a velocidade da luz multiplicada pelo intervalo de tempo. Então é 3 vezes 10 a 8, vezes 10 a menos 9, o que dá 30 centímetros. Então, em um nanosegundo, a luz se desloca 30 centímetros. Ok? Em um picosegundo, já seria 0,3 milímetros. Em um femtosegundo, é 0,3 micrômetros.
tá? A gente tem lasers que vão até femtosegundo. Tá? O que significa que, quando você pensa num pulso de luz, igual se eu estivesse fazendo isso aqui, né? Eu tenho um laser pulsado. Só que o tamanho do pulso é o tamanho o quanto tempo eu passo apertado multiplicado pela velocidade da luz. Então, isso aqui deve ter alguns quilômetros de comprimento, né? Do jeito que eu consigo fazer. É um pulso de luz que tem 1 quilômetro de comprimento ou mais. Acho que muito mais até. Aí eu tenho, na medida em que eu vou diminuindo o tempo, você consegue atingir aí, assim, então, a gente tem lasers de 0,3 femtosegundo. Então, veja só o caso de um avião ultrassônico, que anda a 3.600 km/h, que eu escolhi esse número porque é fácil de você converter, né? 3.600 km/h, que nem os nossos caças aqui atingem isso, né? Nossos caças andam mais ou menos metade dessa velocidade, é o que normalmente tem, os caças de guerra não andam muito mais do que isso não. Mas você tem aí 1.000 metros por segundo, 1 quilômetro num segundo. Em 1 nanosegundo, esse mesmo avião teria percorrido 1 micron de distância. Ou seja, se eu iluminasse esse caça aqui, passando por aqui, com um laser desse aqui, eu teria visto ele parado e veria a imagem borrada por 1 microsegundo que é o que ele teria andado, 1 micron que ele teria andado. Se for em 1 picosegundo, eu tenho 1 nanômetro. Bom, 1 nanômetro é a separação que você tem entre uns 3 átomos do nosso corpo, tem uma separação mais ou menos de isso aí. Em 1 femtosegundo eu tenho 1 picômetro, que não dá... O átomo é menor do que isso. Isso aqui é menor do que o átomo, desculpa. É 1/100º do tamanho de um átomo. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, os lasers muito curtos permitem a gente investigar coisas que acontecem, e como é que os fenômenos se processam numa escala, olhando por exemplo, você vai olhar uma reação química acontecendo, tem coisas que gastam tempo para sair de um lado para o outro, você consegue acompanhar isso com um laser desse. Tá? Só para ver, deixa eu ver se a gente já tem aqui. Só um pouquinho. Eu tenho então aqui um laser, vamos ver se ele está funcionando. Esse aqui é um laser pulsado. Deixa eu ver se ele tem... Mari, vocês teriam um papel, cartão, uma cartolina preta, alguma coisinha assim? De preferência preta, se tiver. Eu esqueci de trazer. Deixa eu só... Esse cara aqui... Deixa eu só comentar um pouquinho sobre Deixa eu deixar ele aquecendo ali nesse meio tempo. Deixa eu ver se eu... Não sei se eu botei isso mais para frente. Peraí. Ah, não, tá. Eu vou deixar ele aquecendo aqui. E enquanto isso eu vou avançando. Depois, lá na frente, eu tenho a parte da demonstração. Então eu vou comentar sobre o laser um pouco lá para frente. Incomoda esse barulhinho aí? Me atrapalha ouvir aí não, né? Tá. Bom, então, olha, pulsos ultracurtos, a gente tem fenômenos rápidos, computação ótica, radar de alta resolução, que eles chamam de LiDAR, né, que é você medir a posição e determinar. Você olha, isso normalmente é usado para mapeamento aéreo, você bota um laser num avião e faz uma varredura do terreno e olha quanto tempo gastou para a luz bater no solo e chegar de volta no avião. Então, a partir disso aqui, você faz um levantamento de topologia. Tá? Então, você faz o levantamento topológico do sistema imediatamente. Então, você tem imageamento, né? E só para ver com vocês, olha como é que coisa curiosa, nós estamos aqui, o recorde de pulsos curtos foi obtido agora em agosto de 2017. 53 atosegundos. Um atosegundo é 10 a menos 18 segundos. Tá? Se você for pensar, a duração do pulso desse laser está para 1 segundo, assim como 1 segundo está para a idade do universo. Mais ou menos as devidas proporções. Agora vamos falar um pouquinho sobre a física, né? Introduzir um pouquinho agora sobre como é que as coisas funcionam. Então aqui, por exemplo, a gente tem o caso de
um absorvedor. Normalmente eu tenho um feixe de luz, que é representado por uma ondinha passando por um material que absorve. O que acontece depois que a luz sai desse cara? A luz sai mais fraquinha porque ele absorveu uma parte da energia, então ele vai ficar um pouco mais escuro. O mais escuro é simbolizado aqui por uma redução de amplitude, né? Então, você tem aqui uma onda, uma amplitude menorzinha. Do ponto de vista, isso aqui do ponto de vista de onda. Do ponto de vista de partícula, o que aconteceu dentro desse absorvedor é que eu tinha do lado de cá uma certa quantidade de fótons. Esse fóton encontrou um átomo desse material e promoveu esse elétron daqui para um nível mais alto. Então, com isso, o meu feixe que ficou com menos fótons do que eu tinha na entrada. Então, a luz perdeu intensidade. Tá? Então, aqui está um processo de absorção. O que está acontecendo com o feixe dentro do material? Você entrou no material, ele começa a atenuar. Então, essa envoltória que está aqui, né? Essa envoltória que você tem aqui, ó, é descrita por uma função exponencial. Então você tem aqui, vamos dizer assim, dentro do material, a sua ondinha vem aqui, ops, estou conseguindo. Sua ondinha vem aqui e aqui ela começa, se é que eu consigo desenhar o comprimento de onda direitinho, aqui eu já atrapalhei o comprimento de onda da onda aqui, tá? Mas o que acontece aqui dentro é que a intensidade cai exponencialmente com a distância. Tá? Então, essa intensidade é função da posição aqui dentro da amostra. Isso aqui é zero, ali eu tenho um certo L, né? Então aqui eu tenho meu L, zero. Esse cara é descrito por uma coisa, um certo I0 é elevado a menos alfa vezes x. Então isso aqui é a exponencial. Tá certo? Oi. Tá bom. Vamos esperar secar. E aí isso aqui está descrevendo um processo de decaimento exponencial, tá? Eu vou até aumentar isso aqui, porque essa expressão é importante. Isso aqui descreve como é que a luz é absorvida dentro do material. Bom, aqui a gente está falando então de absorção. Se eu quiser ter uma amplificação, como é que eu faço para conseguir uma amplificação? Porque isso aqui eu estou obtendo, energia está sendo retirada do feixe, está sendo colocada dentro do material, fazendo uma transição que você tem lá entre dois níveis, e essa energia está sendo perdida lá dentro do material. E depois ele vai relaxar e a luz não vai voltar mais para o fóton original. Então você tem uma redução de amplitude. Se eu quiser ter um ganho, como é que a gente pode resolver o problema? Alguém tem alguma sugestão? Bom, eu tenho uma solução bastante simples. Meu óculos aqui prendeu no... bom, tomara que não caia. Eu tenho uma solução bem simples para o problema, que é simplesmente fazer isso aqui, ó. Resolve? Agora o que eu tenho é isso aqui. Eu começo com uma ondinha aqui e ela vai crescendo de amplitude. Moral da história é que se você quiser ter uma amplificação, eu preciso dar um jeito de inverter o coeficiente de absorção. Se eu transformar o meu coeficiente de absorção num troço negativo, essa expressão me gera um ganho positivo. Tá? E é basicamente isso que acontece no laser. Tá? O que você tem ali então é um processo de absorção. Ele é representado por essa expressão, a taxa de variação da intensidade com a distância é proporcional à própria intensidade. É aquela célebre discussão de quando você tira uma fração do que você tem, o resultado é um exponencial, né?
Então é o que está acontecendo ali. O processo dentro do material, você está perdendo você está perdendo energia por conta disso. A cada porcentagemzinha de distância que eu ando, eu perco uma fração da intensidade que chegou naquela posição. Aí o resultado é um exponencial. Bom, então o que a gente pode fazer... troco ali o sinal e com isso a gente vira esse cara e a gente tem amplificação. Tá? Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, o alfa negativo, então é o que eu preciso dar um jeito de conseguir um alfa negativo. E a gente faz isso da seguinte forma. Aqui, primeiro eu vou só mencionar o que é uma absorção estimulada. Bom, absorção estimulada é a absorção comum, mas ela não deixa de ser uma transição conhecida como uma transição estimulada. A gente diz estimulada por quê? Porque a presença do fóton estimula o sistema a mudar de nível. É basicamente essa a ideia. Então eu estou no nível 1, a presença da luz me faz esse elétron vir parar no nível 2. Claro que isso vai custar energia, então por conta disso um fóton cedeu aquela energia para o elétron, para que o elétron faça isso. Mas eu estimulei o meu sistema a mudar de nível, sair do nível de baixo e fui para o nível de cima. Tá? Então, essa probabilidade de que esse evento ocorre depende da quantidade de átomos que eu tenho no estado 1. Tá? Então, se eu tenho uma certa quantidade, se está todo mundo lá embaixo, na hora que eu venho com luz, eu promovo todo mundo para cima. Quanto mais átomos eu colocar aqui embaixo, mais eu vou conseguir retirar a energia do meu feixe. Então, ou seja, maior seria o coeficiente de absorção. Por outro lado, o outro processo é a emissão estimulada, que é o processo inverso da absorção estimulada. Tá? Ou seja, se por acaso o meu átomo estiver no nível de cima, a presença de um outro fóton estimula o meu sistema a voltar para o estado fundamental. Tá? Então, quando você faz isso aqui, o sistema vai ter que ceder de volta a energia. Só ao fazer isso aí, essa que é a grande diferença, é que você produz um segundo fóton, mas esse segundo fóton é produzido junto com o outro que tinha antes. Então eu produzo 2 fótons simultâneos, com as mesmas características de fase. Eu produzo uma cópia dele. Tá? Nesse processo eu produzo uma cópia do fóton que eu tinha ali. Tá? Então, nesse outro processo, essa emissão estimulada vai ser proporcional à quantidade de átomos que eu tenho aqui em cima. Tá? Então, com isso, o que você tem é que você tem o coeficiente de absorção depende da quantidade de átomos que eu tenho no nível de baixo, menos a quantidade de átomos que eu tenho no nível de cima. Se eu der um jeito de colocar mais gente aqui do que eu tenho aqui, você criou um ganho. Que é isso que a gente faz. Mas para isso eu tenho que dar energia para o sistema, porque o sistema normalmente, todo mundo sabe que, pelo menos aprendeu do ponto de vista, vamos botar assim, de princípio, né? Que todo sistema procura um sistema de mais baixa energia. Então, na natureza, você vai encontrar mais gente aqui embaixo do que lá em cima. Tá? Isso, para quem estiver fazendo estatística, você percebe que tem a ver com a distribuição de Boltzmann. Tá? O processo de distribuição de Boltzmann que dá origem a isso. Então, para ter ganho óptico, eu tenho que ter mais gente no nível de cima do que eu tenho no nível de baixo. E, no equilíbrio, a razão entre esses dois é dada por esse fator de Boltzmann aqui. Ó. Tá? E para ter o ganho óptico, eu preciso então sair do equilíbrio, porque no equilíbrio não tem jeito. Eu tenho sempre menos gente em cima do que eu tenho embaixo. Então eu preciso romper o equilíbrio para poder fazer isso. Então, para isso eu tenho que bombear o meu sistema. É o que esse laser no momento está fazendo com essas lâmpadas de flash que estão clicando aqui. Ó. O que eu estou fazendo é exatamente isso. Tá? Então o que a gente tem aqui, ó, o fóton. Agora, a grande sacada é que na emissão estimulada os fótons são emitidos na mesma direção e fase dos que estimularam a radiação. Essa aqui é a diferença. O outro processo, que é quando você coloca o sistema lá em cima e larga, ele vai, se você deixar ele lá em cima, daqui a pouco ele vai procurar o estado de mais baixa energia. Ele vai voltar para o estado de baixo. Só que aí ele vai mandar um fóton para em algum lugar. Não necessariamente. O outro está sendo estimulado a descer. Tá? Então, aqui,
Agora vamos pensar no laser como se fosse um oscilador harmônico. Tá? Eu não sei se todos aqui, deve ter bastante gente aqui da física, eu não sei se tem quem não é da física aqui, quem não é aluno de física aqui. Não são muitos, né? O grosso do pessoal é da física. Bom, peço desculpas aí para o pessoal que não é da física, porque pode ser meio chato por um lado, mas vamos ver se consigo deixar menos chato. Bom, você tem aqui um exemplo de um oscilador harmônico. Tá? Pega um pêndulo, solta lá, ele oscila, tem uma certa frequência fundamental. É a mesma coisa que está acontecendo com os átomos que a gente tem lá. Eles vão começar a oscilar. Se você for olhar, deixar esse pêndulo oscilando, com o passar do tempo, ele vai perdendo energia, até parar. Então você tem um processo de decaimento da intensidade dele, tá? Que é natural pelo fato de que ele está perdendo energia por atrito com o ar, seja lá com o que for. Então ele está perdendo essa energia aqui. Então, se agora eu for olhar o seguinte, você pega esse pêndulo e usa ele como um cronômetro, né? Se você usar o pêndulo como um cronômetro, você sabe que o período de um pêndulo é uma coisa bem definida, né? Mas o que acontece é o seguinte, como essa amplitude está diminuindo, essa frequência, esse período do pêndulo não é tão preciso quanto a gente pensa. E quanto mais rápido ele decair, menos certeza eu tenho do período dele. Suponha que você pode até fazer um sistema tão amortecido que ele faz assim. Aí você vai dizer, qual era o período do pêndulo? Não sei, não chegou nem a oscilar, não deu nenhuma oscilada. Se você relaxa a oscilação, aí você pode até cronometrar durante os 2 ou 3 ciclos, você vai, o período dele é tanto. Você vai ter mais certeza quanto mais você deixar ele oscilando. Quanto mais tempo ele passar oscilando, mais certeza você tem da frequência dele. Então o resultado é que as perdas de energia produzem essa incerteza na frequência. Foi aquela discussão que a gente teve lá no início. Bom, e o que acontece agora se eu pego um carinha ali que ajuda a empurrar e a sobrepor essas perdas? Ele sempre empurra na hora que o pêndulo chega lá e faz com que essa amplitude não caia. Como é que vai ficar a cara dessa radiação, dessa oscilação? No nosso caso, da radiação que está sendo produzida pelos átomos, que é o mesmo processo. Tá? Se você compensar, você com isso consegue ter certeza da frequência de oscilação do pêndulo, se você não deixar ele amortecer. Então, uma das coisas que você precisa fazer para que o laser funcione é estar sempre alimentando ele para ele oscilar, mantendo, se você quiser ter certeza dessa frequência. Tá? Então, o problema agora é quais são, deixa eu voltar aqui, quem é esse carinha que fornece a energia para o sistema para não deixar ele decair? Tá? Bom, aí você tem os vários tipos de lasers que a gente tem hoje em dia. Tá? Ó, você pode ter lasers a gás, tá? Que é o caso desse laser de hélio neônio vermelhinho que vocês estão vendo ali, ó, aquela luzinha ali. Esse é um laser a gás, é um laser de hélio neônio, você tem um gás de hélio, um gás de neônio. Você passa uma corrente elétrica dentro do tubo dele, a corrente elétrica cede energia para o hélio. O hélio, por sua vez, colide com os átomos de neônio e transfere aquela energia para os átomos de neônio. A luz que vocês estão vendo ali é proveniente do neônio, um laser de hélio neônio. Tá? Então, aí, quem está fornecendo energia na descarga, nesse caso, é um outro átomo que está excitado, que é o hélio, que transfere a energia para o neônio por meio de colisões. Você pode ter lâmpadas de flash, como é o caso desse outro laser que está pulsando aqui. Isso aqui são várias lâmpadas, você está ouvindo flash ali, 10 flashes por segundo, que é aquela frequência daquele laser ali. Então, cada flash, você está fornecendo energia para o sistema. Pode ser um diodo, que é o caso desse aqui, que é uma pilha, fornece energia através de uma junção que você tem aqui dentro, uma junção de um diodo. Corrente elétrica, né, que você tem em semicondutores, que é o caso desse laser semicondutor que eu tenho aqui. Corrente elétrica em metais, tem lasers de vapor metálico. Reações químicas, você tem um tal do Excimer laser, um laser de exímero. Né? Você pode ter um laser excitando outro laser, tá? Que é o caso que a gente tem, por exemplo, lá embaixo no nosso laboratório, a gente tem um laser que excita um outro para você poder fazer outros tipos de
exemplos, tá? E tem uns que são... O Free Electron Laser é um cara muito diferente, que não se enquadra bem nessa nossa discussão. Ele funciona de outra maneira, é um outro processo. Você tem o tal dos onduladores e coisa e tal. Aí a gente vai fugir um pouco, porque a tecnologia é tão diferente que não dá para discutir aqui com os mesmos princípios. E a gente tem alguns lasers de raio-x. Aqui a gente tem o laser de raio-x. Aqui tem o que a gente conhece hoje, tá difícil de ver, né? Mas aqui tem várias classes de laser de acordo com o comprimento de onda, que vão desde o infravermelho distante até o ultravioleta. Tá? Então, essa é a faixa onde a gente consegue usar esse princípio, tecnologicamente falando, para poder fazer um laser produzir. Se você conseguir arranjar outros meios, você pode ir em outros comprimentos de onda. O problema é que cada um deles é uma tecnologia específica de como você vai fazer para ceder energia para aquele átomo. Se você fez isso, você conseguiu isso, então você consegue fazer um laser. Tá? Claro que então isso aí é muita pesquisa, é muita coisa que vai por aí. Então, vamos agora só mencionar uma outra coisa que tem. Isso aqui que a gente estava falando é do meio que vai prover o ganho óptico. Quem é que vai fornecer energia para o meu laser? Aí a outra coisa que a gente vai falar tem a ver com a direcionalidade e que tem uma espécie do reforço. Que é uma coisa que eu não tinha comentado, acho que eu esqueci de um slide. Que é o seguinte, se você vai fornecer energia, se eu tenho um fóton passando aqui e o meu sistema é induzido a decair por emissão estimulada, eu vou produzir 2 fótons. Mas, peraí, aí como é que eu faço? Esses 2 fótons já foram embora, eu vou ter que ter isso de novo. Se eu quiser ter um fecho, eu tenho que ter, cada fóton que chega eu faço isso. O que eu faço se eu colocar aqui um espelho? Esses 2 fótons voltam e esses 2 fótons agora criam 4. Se o processo estiver estimulado. Se eu botar um espelho do outro lado, esses 4 voltam e eu já tenho 16. E com isso você tem um ganho muito mais rápido. Então você fecha a luz que é passada dentro do seu meio que fornece o ganho, você fecha com 2 espelhos para você ganhar energia rapidamente dentro do sistema. Então aqui, olha, eu fiz um exemplo, a gente tem 2 espelhos nas 2 pontas, e eu estou vendo o que acontece com uma onda de luz. Se você colocar uma onda de luz entre 2 espelhos, tá? Não vou dizer luz, porque luz, o comprimento de onda é tão pequenininho, fica difícil. Né? Vamos pensar uma coisa que tenha... Vamos supor que eu tenha 1 metro aqui, 2 espelhos separados por 1 metro, e eu quero fazer com que... veja quais são os modos da radiação eletromagnética que cabem aqui dentro. Então, quando a gente tem espelhos, eu estou falando em nós. É como a gente tem aqui nessa ondinha. Deixa eu só dar uma paradinha aqui nesse. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma onda, botar uma onda. Quem já fez Física 2 lá com a gente já deve ter visto isso aqui. Aqui eu tenho uma onda produzida numa corda. Tá? Se eu conseguir apagar aqui, vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona, para ficar... não sei se vocês conseguem ver daí. Acho que não está muito claro não, né? Aqui o que a gente tem, então, é uma ondinha onde eu tenho 2 pontos fixos na corda. Esses 2 pontos fixos aqui fazem com que, nessa distância, as oscilações tenham esses pontos fixos no espaço. Tá? Então, se você coloca... Isso acontece com qualquer onda. Se você quiser fazer com a onda eletromagnética, a mesma coisa. Imagine que aqui eu tenho um espelho, ali eu tenho um outro espelho, tá? E o que acontece é que o campo elétrico da onda tem que ser 0 nos espelhos, se o espelho for condutor. Quem lembra de Física 3 aí, vai lembrar que o campo elétrico num condutor é 0. Então, você vai ter... Esses pontos aqui funcionam, as extremidades onde estão os espelhos funcionam como se fossem nós. Então, quando você tem nós, você tem uma composição
de ondas que ficam exatamente fazendo o que está acontecendo aqui para imagina que isso aqui é um campo eletromagnético, tá? Ou um campo elétrico da onda eletromagnética, que é mais fácil, né? Que aí você vai ter esses caras oscilando e um comprimento de onda é a distância entre dois nós desse aqui. Tá certo? Essa onda se propaga aqui com cerca de uns 30, 40 metros por segundo. Tá? No caso da radiação eletromagnética, se eu fosse colocar uma onda eletromagnética aqui dentro, nesse mesmo espaço, a onda tem uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou seja, uma velocidade muito maior. Então, você teria facilmente, seria possível conseguir um harmônico só, seria o primeiro caso lá. Se você aumentar a frequência um pouco mais, cujo comprimento de onda seria igual a 2 vezes o comprimento da cavidade, tá? Que é aquele, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ops. Então você tem 2 vezes mas, na verdade, eu estou esquecendo que eu tinha esse outro laser aqui para isso. Então você tem 2 vezes o comprimento da gravidade. Se você aumentar um pouco a frequência, então, por exemplo, eu aqui, não é que fica difícil de eu colocar, se eu achar qual é a frequência fundamental aqui. Bom, isso aqui dá origem ao seguinte: você tem diferenças de frequências entre um cara e outro. Essas diferenças de frequências dão origem a vários possíveis comprimentos de onda dentro da cavidade. A diferença de frequência entre um modo e outro é sempre dado por C dividido por 2 vezes o comprimento da cavidade. Então, se você colocasse, eu teria um modo muito grande aqui, ó, se eu aumentasse muito essa frequência, eu poderia colocar trocentos mil modos aqui dentro dessa cavidade, porque essa cavidade aqui é grande pra caramba. A diferença de frequência entre eles continua sendo C sobre 2L. Tá? Por que isso aqui vai ser importante? Vamos ver se eu consigo andar aqui. Os modos longitudinais da cavidade, por exemplo, aqui ó, tem uma luz com frequência de 6 vezes 10 a 14 Hz, que é uma luz verde, meio micron de comprimento de onda. Tá? A diferença entre 2 modos que caberiam naquela cavidade de 1 metro teria 150 MHz de um modo para o outro. Se você for pensar, olha, qual é o número do harmônico que eu tenho aqui? Né? Basta você contar o número de... Só contar o número de nós. Né? Você conta quantos nós você tem mais ou menos o número de harmônicos. Para um comprimento, um L de 1 metro, uma cavidade de 1 metro, eu teria um harmônico da ordem de 4 milhões. Enquanto o primeiro harmônico é só aquele primeiro que está lá, o harmônico que eu teria, que eu poderia conseguir com luz, né? Eu teria, quer dizer, para esse comprimento de onda aqui, ó, numa cavidade de 1 metro, uma onda estacionária nesse comprimento de onda teria o correspondente ao harmônico de 4 milhões de harmônicos, seria o harmônico daquela cavidade. Então, se você olhar para o espectro em frequência possível dessa cavidade, quais são as frequências que são possíveis de você colocar para oscilar dentro daquela cavidade? Você vai encontrar vários modos de frequências distintas possíveis. Cada modo desse é um modo distinto daquele que a gente estava falando antes. Então você tem aqui, você tem ali ó, a separação de frequência entre 2 modos consecutivos desse aí é C sobre 2L. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: se você tiver um átomo que consegue fornecer energia para um desses modos de vibração, então eu pego aquele modo e dou energia para ele. É o que esse carinha está fazendo aqui. Ó. Ele está me dando energia num dos modos só. Então só esse modo oscila. Então se você tiver, no caso da cavidade do laser, que tem trocentos milhões de modos, se você escolhe um átomo que consegue dar energia para aquele modo, você faz aquele modo oscilar, que é o que acontece no caso do laser. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplozinho de como é que é feito um exemplo que tem de simulação da FET, que é muito bonitinho. Então aqui você tem
uma fonte de radiação, e aqui eu tenho os dois níveis atômicos. Tá? E aí você vê que quando esse comprimento de onda dá certinho com o átomo fica excitado, ele fica mais vermelhinho ali, né? E com isso você está produzindo transições daqui para lá, quando o átomo encontra, e depois esse cara decai, e quando ele decai, ele emite um fóton. Observe que alguns desses caras estão indo em pares, olha. Isso são eventos que foram estimulados a decair. Então, entra fótons individuais, e às vezes saem alguns individuais, outra hora saem em pares. Tá? Se você agora conseguir colocar 3 níveis, aí eu tenho um outro, aí olha, esse átomo meu agora tem 3 níveis aqui, ó. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, jogo luz nesses caras aqui, alguns desses caras vão direto lá para cima, outros vão direto para cá, e no momento parece que nada mudou na minha figura. Mas observe pelo seguinte, aqui eu posso escolher quanto tempo o átomo passa naquele estado lá de cima. Se eu faço esse estado daqui, porque esse estado a gente bombeia, ele é conhecido como estado de bombeio, que você pega a energia daqui, vai lá para cima, e depois desse cara ele desce para cá. Tá? Então você vem daqui, ele absorve, vai lá para cima, e ele é transferido para esse. Esse tempo eu posso regular aqui nessa simulação. Se eu baixar agora aqui, ó, esse tempo, ou seja, assim que ele chega lá, ele imediatamente decai para o outro nível, você nem vê o feixe lá, mas mal aparece a bolinha lá no nível de cima. Mas você vai ver que você já começa a aparecer mais fótons em dobro ali, ó, da emissão estimulada. Então, isso aqui é para um átomo só, na minha cavidade, tá? O que eu posso fazer para melhorar isso? Bom, a gente pode também habilitar uns espelhos aqui, ó, e aí eu começo a fazer com que alguns se percam porque são emitidos em direções distintas, mas aqueles que estão alinhados com o espelho são reforçados. E você começa a ter, então, um monte de gente ali já andando para o mesmo lado. Bom, isso é com um átomo. A gente pode passar para a simulação com muitos átomos. Aí aqui tem vários átomos, eu vou ligar a excitação aqui, esses caras vão pular. Aqui eu tenho os 3 níveis e ele está mostrando a população, olha, quantos caras tem em cada estado desse. Ó. Tá? Se eu de novo baixar esse tempo para cá, ops. Olha, eu reforço muito a quantidade de gente que tem aqui nesse estado, ele emite feito doido, estimuladamente. Se eu colocar aqui agora um espelho, vocês vão ver rapidamente, isso vai ganhar uma quantidade de caras aqui enorme. Ó. Só que aqui eu vou abrir um pouco o meu espelho. Ó. Vou abrir o espelho de saída, diminuir a reflexão desse espelho aqui. Eu já consegui então aqui agora o meu laser. Eu tenho um laser em operação. Tá? Tem um outro tipo de laser, que é o que eu vou falar, que é como esse cara que a gente vai fazer a brincadeira aqui. Por exemplo, o que acontece se eu fecho a minha cavidade? Tá? Primeiro, deixa eu recomeçar aqui. Vamos botar aqui, eu vou abrir essa cavidade. Peraí, vamos abrir para zerar todo mundo que está aqui dentro. Tá? Zerei, tá? Então, ou seja, está aparecendo um cara ou outro aqui. Imagine então agora que eu fecho esse sujeito e assim que eu atingir a intensidade máxima possível, eu vou abrir esse espelho. Ó, ele vai crescer, não sai quase ninguém, atingindo a intensidade máxima, atenção, senão eu explodo tudo. Abri. Sai todo mundo junto. Tá? Esse sai todo mundo junto é conhecido o seguinte, cavidades, a gente comenta sobre, quem fez Física 3 aqui, lembra de, que a gente tem, como chama? Meu Deus do céu. Quando você tem ressonância num circuito ressonante, o circuito ressonante ele tem um dos fatores que a gente calcula para o circuito ressonante é o tal do fator Q, o Q da cavidade. Esse Q significa um fator de qualidade da cavidade. Ou seja,
Quando você pega a energia e consegue trazer ela de volta para o sistema, para você estimular o seu sistema cada vez mais, esse cara tem um Q muito elevado. Quando você tem você perde energia rapidamente, esse Q é praticamente nulo, tá? Você não consegue nem gerar uma oscilação. Então, o resultado dessa história é que se você fizer esse Q você pode controlar se você controlar o Q da cavidade, eu fecho a cavidade e de repente eu abro ela de uma vez, eu estou fazendo um chamado Q switch, tá? Estou fazendo um Q switch, tá? Fazendo uma variação, uma mudança no Q da cavidade, uma mudança abrupta no Q da cavidade. Então aí a gente tem um tipo de laser que é chamado Q switch laser, tá? É um laser que você faz essa modulação, que é o caso desse cidadão aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Vamos ver se a gente liga ele aqui agora. Esse sujeito aqui, ele tem então vocês estão seguros aí, mas como eu estou mexendo aqui pertinho, eu vou usar uma proteção, porque esse sujeito é bem fortinho, tá? Tá, vamos botar ele passando lá. Aqui vocês têm um laser Q switch, que aí faz exatamente isso. A lâmpada de flash excita todo mundo, ele deixa a cavidade fechada, coisa aumenta lá dentro e de repente você abre. Então esse cara gera um pulso de 10 nanosegundos, ou seja, é um bloco de luz de cerca de 3 metros de comprimento. Tá? Ele está atingindo lá, não parece ter grandes coisas. Eu aqui, na verdade, esse laser é de infravermelho. A gente não deveria estar vendo essa luz. Essa luz é criada por um processo não linear num cristal que tem aqui. Então esse cristal, ele dobra a frequência do laser e com isso ela passa do infravermelho para o visível e a gente tem essa luz verdinha, que é o mesmo comprimento de onda da luz do YAG. Esse é um laser de YAG, tá? Quem já ouviu falar do YAG, que certamente já deve ter ouvido, que o pessoal usa muito até em medicina. Se eu desintonizar um pouco, eu estou tirando praticamente o verde. Mas não quer dizer que o feixe desapareceu. Tá? Que o feixe está aqui ainda. E você vê ele num papel. Quando esse cara atinge uma... Aí, olha, por exemplo, se você pegar um material branco, ele até que não faz grandes coisas, não. Só para a gente ver como é que a gente diz que o preto absorve muito, você vê quando a gente vira esse cara aqui e coloca o preto aqui. Infelizmente não está dando para ver direito, porque se eu tivesse trazido a minha papel cartão, ele sai uma língua de fogo desse tamanho no papel cartão. Tá? Aqui a gente não consegue perceber direito dele, não. Isso aqui é só o infravermelho. Se eu colocar no verde, aí faz uma baita diferença do ponto de vista visual, mas não é bom para a vista de vocês. Agora, se você for pegar e focalizar um laser desse, tá? Se você focalizar um laser desse, deixa eu primeiro ver se eu acho a posição dele aqui. Não estou com energia suficiente aqui não. Não sei se eu estou... Acho que ele não tá bem alinhado. Infelizmente. Eu esqueci, devia ter trazido a outra lente. Eu não tô com muita possibilidade. Deu para ver? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais de energia. Se eu tivesse com um pouquinho mais de energia aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a lâmpada de flash. Que eu trouxe a lente errada. Isso que vocês estão vendo aqui é o breakdown do ar, né? Você tem uma focalização, ele deveria estar fazendo isso aqui com mais intensidade. Deixa eu ver se reflexão para lá, tá bom. Uma lente um pouquinho mais forte, vocês deveriam estar vendo isso aqui pipocar o tempo todo. Mas vocês imaginem colocar o seu olho na frente? Basicamente é isso que algumas pessoas fazem lá, né? Quando você vai fazer cirurgia e coisa e tal, só que não, claro, com essa potência.
Mas aqui, infelizmente, a gente não está com... Ele faz mais estrago no preto do que no cinza, mas aqui dá para você perceber que ele vai limpando, ó. Que é o que o pessoal usa para poder fazer limpar. Quem quiser depois remover alguma tatuagem, pode me procurar lá, que a gente resolve para vocês. Deixa eu só dar um pause aqui nesse negócio. A gente ali, vocês viram naquela simulação um caso de um sistema com 3 níveis. Mas o sistema de 3 níveis ainda não é o mais eficiente. Porque o que acontece é o seguinte, você sai de um nível de baixo, você vai para um lado de cima, e você tem sempre muita gente aqui embaixo. E aí depois você cai para um segundo nível que vem para esse aqui. Mas tem sempre muita gente aqui embaixo. Então você tem que remover metade da população do nível fundamental para levar lá para cima para ter algum ganho. Então o que o pessoal faz é coloca um sistema com 4 níveis. E aí você tem 2 níveis aqui. Cadê o meu? Aqui. Você tem esses 2 níveis e você usa então o estado fundamental é outro cara. Então esse é o caso do IAG. O IAG, por exemplo, é um sistema de 4 níveis. Tá? Na verdade, a maior parte dos lasers hoje em dia são de 4 níveis. Você quase que não tem mais nenhum de 3. Esse aqui é o caso do laser kill switch que vocês acabaram de ver. Esse aqui é o esquema de funcionamento interno dele. Tá? O que você tem aqui é você usa esse instrumento aqui, ó, vocês têm, quem está fazendo Física 4 ou qualquer coisa parecida, sabe o que é uma lambda sobre 4? Isso é usado dentro de uma cavidade de um laser, é um equipamento para mexer na polarização do laser. Um polarizador, e você, nesse esquema daqui, essa cavidade joga toda a luz que vem para cá, é jogada para fora, se esse sujeito não estiver ativo. Isso aqui você aplica num cristal 3.600 volts, numa pancada só. Ele faz a polarização do feixe girar. E com isso, você fecha a cavidade e ele sai. Essa cavidade fica fechada. Então aí você... aqui ele não está funcionando exatamente do jeito que eu falei, mas a ideia é basicamente essa, tá? Então, alguns valores aqui, olha, o que a gente tem para esse laser daqui. Um feixe tipicamente de 100 milijoules, que é o que a gente tem nesse laser aqui, basicamente, 10 nanosegundos de duração. Ele tem uma potência de pico aqui de 10 megawatt. Comprimento de onda dele 1.06 microns. Se você focalizar ele com a lâmpada, um foco de 10 centímetros, eu trouxe a lente de 15, infelizmente, não foi a que eu queria. Você teria no foco desse laser 800 gigawatts por centímetro quadrado. Então, com isso aí, por isso é que você vê, inclusive, o breakdown do ar. Você quebra, você produz um campo elétrico tão intenso naquela localidade, que é a mesma coisa de você estar estabelecendo campos bem altos que produzem descargas elétricas grandonas. No caso de raios, isso aí você está fazendo um pequeno raiozinho no foco do laser. Basicamente isso. Tá? Tem uma outra forma de você fazer laser pulsado. Esse caso aqui, ele está pulsado na frequência da lâmpada de flash, né? Cada flash é um pulso que sai, tá? Pá, 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 pá. Tem uma outra forma de você produzir um trem de pulsos, tá? E o laser fica contínuo. Você olha para o feixe parece um feixe igual a esse da laserzinho vermelhinho que está aqui. Só que quando você olha em detalhe, você vai ver que ele é composto de um monte de pulsos de laser em frequência. Eu estou achando que não vai ter tempo para isso não, pessoal. Vou ter que pular isso aqui. Mas então, essa é uma outra maneira, que eu tinha um exemplo aqui para mostrar para vocês o que acontece quando a gente... aqui, olha, você tem os vários modos dessa cavidade, tá? A cavidade tem vários modos. Eu estava falando, você escolhe um átomo que fornece ganho para um cara desse. Mas o que acontece se você arranjar um átomo que consiga fornecer ganho para um monte de modos? Aí todos esses modos vão querer laser também, tá? Só que cada um vai laser na sua hora. Não tem uma relação de fase entre eles. E aí o resultado desse laser é muito errático. Você vê o feixe que sai, esse feixe sai com as intensidades toda variada, porque cada modo quer oscilar de um jeito. Se você faz esses modos travarem, saírem todos com a mesma fase, tá? Aí você organiza isso e você tem então uma sequência de pulsos. É basicamente o seguinte, se você imagine que você tenha, você está afinando seu violão.
Você tem seu violão numa determinada frequência, aí você quer acertar outra corda. Então você vai produzir uma outra corda com a mesma nota. E se você, como é que você percebe que ele não está afinado? Existe um chamado batimento, né? As duas frequências muito próximas vão fazer uau, 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 uau. Aí você sabe que ele não está bem afinado. Aí você vai e acerta até as frequências ficarem iguais. É basicamente isso que acontece, porque cada modo desse aqui é como se fosse uma corda ligeiramente desafinada em relação a essa. Então o que acontece quando você coloca esses modos todos para oscilar, se eles todos estiverem com a mesma fase, você vai ver os batimentos acontecendo. Tá? Só que quando você faz esses batimentos, eles podem, quando você tem modos suficientemente longos, você vai ter pulsos ultra curtos, os lasers ultra curtos que a gente tem, tá? De femtosegundo e coisa e tal, funcionam com esse tipo de processo. Tá? Travando a fase, pega um meio bem largo, consegue dar ganho em vários modos, e com isso você consegue fazer pulsos cada vez mais curtos. Vamos passar para frente aqui, para a gente tentar acabar. Sim, mas eu estou perto do fim, então. Então eu vou só mencionar como é que você faz para travar esses modos. Cada modo quer oscilar de um jeito. Aí o que você faz? Eu posso colocar dentro da minha cavidade do laser, entre os meus dois espelhos, eu coloco um dispositivo óptico que introduz uma perda periódica. Tá? Então, com isso, os modos que não estiverem afinados com aquela perda não oscilam. Depois, dado um certo tempo, todos eles vão estar, porque eles percebem o seguinte: se eu passar naquela hora ali, eu não tenho perda. Se eu errar a hora, eu vou encontrar uma perda. Então, aí o outro modo que está sincronizado vai receber aquela energia que eu deixei de pegar. Então, todo mundo se organiza para passar lá na hora certa. Basicamente isso, os modos se organizam e passam lá na hora certa. Então você faz isso com um modulador acústico-óptico, você cria um sistema, uma onda de som dentro de um cristal, e essa onda de som, toda vez que ela oscila, ela faz com que, em determinados momentos, você crie uma rede de difração, e se você passar na hora certa, você consegue atravessar ela sem desvio. Se você errar, você é jogado para fora. Entendeu? Então, com isso, você organiza todos os modos e faz todos os modos oscilarem juntinhos. Tem uma outra forma, que é um absorvedor saturável. Esse é um caso interessante, que você coloca na cavidade um material que faz o seguinte: ele é absorvedor. Aí você aumenta a potência em cima dele. Ele continua absorvendo. Chega num determinado ponto onde ele não consegue absorver mais, e aí ele para de absorver e ele se satura. Aí ele deixa passar. Então, os modos mais fortes abrem uma janela no tempo, e os demais que quiserem oscilar vão ter que oscilar junto com aquela janelinha do mais forte. Então, com isso, todos eles se organizam. Um é ativo, que eu preciso de ter botar uma energia lá dentro e sincronizar todo mundo com essa casa aqui. E o outro é passivo, ou seja, vai acontecer quando o mais forte chegar. Então, são duas maneiras distintas de fazer. Agora, alguns usos pouco difundidos. Em astronomia, por exemplo, ali você tem não sei se dá para ver aí, essa luz aqui talvez não esteja atrapalhando um pouquinho. É um laser montado num telescópio. Um laser montado num telescópio, mandando um feixe para cima. Para que você vai usar isso? É muito curioso essa aplicação, que é o seguinte: o que o laser está fazendo é o seguinte: na Terra, curiosamente, a coisa de uns 80 km, 90 km, existe uma camada de sódio molecular. Sódio molecular, eu já estou acabando aqui. Tá? E o que acontece é que quando você pode mandar um feixe de laser lá para cima, ele é absorvido nessa camada e produz um pontinho que serve como se fosse uma estrela artificial. Então você monta lá uma estrela artificial e coloca o seu telescópio para olhar aquela estrela. Então, com isso, você sabe que você está sintonizando aquela estrela na frequência do laser. Então, são todos sincronizados com a frequência do laser. Com isso, perturbações da atmosfera vão fazer com que os vários caminhos, o grande pesadelo que a gente tem
como é que chama? Dos telescópios, né, é você ter o ar se mexendo e você tem difração através da atmosfera, fica tudo meio borrado. Aí o que acontece é o seguinte, você com isso aqui, você produz a estrela artificial, então a luz que vem, ela vai ter a sua fase alterada em função das várias perturbações atmosféricas que tem. Isso você pega para cá, joga para o sistema, existe um espelho deformável, que você pode reorganizar e criar essa estrela pontual bonitinha. Quando você faz isso, você compensa a perturbação atmosférica. E a sua observação, então, passa a ser como se você estivesse no espaço. Claro que quanto mais perfeito... Aqui, olha, a gente tem atuadores, olha, debaixo de um espelhão. São pequenos macacos hidráulicos ou qualquer coisa parecida que vão trabalhando para deformar o espelho, para compensar aquela variação de fase que tem ao longo do coisa. E com isso aí você melhora a qualidade de imagem. Outro aspecto está aqui, infusão nuclear. Esse aqui é o tamanho de um laser, uma sala, sendo que ele vai embora, tá? Para lá, para cá, para cá, para cá, e passa aqui por vários dutos, para tudo quanto é lado. Aqui, esse é o caso usado na National Ignition Facility, né, NIF. Aqui você tem um alvo que vai ser colocado no coitado do foco desse laser, tá? E com isso você tem, na verdade, dentro de uma câmara, né, cheia de, você imagina a força que isso exerce. Então você não pode fazer isso só numa única direção, você tem que tentar segurar a esferinha lá, na hora que você manda todos esses caras, tem que chegar simultaneamente na sua esfera. Com isso aqui, olha, os pulsos são de 1,8 megajoule de energia. Tá? Esse pulso aqui tem 100 milijoules. Tá? Você está falando em 10 a 6 joule. De 10 a 6 não, esse aqui tem 100 mil, é 10 a 7 vezes a potência desse laser aqui. Tá? Isso é jogado em cima desse coitado dessa esferinha aqui. Com isso você consegue, olha, pressão de 100 bilhões de atmosferas em cima dela e temperatura de até 100 milhões de Kelvin. E o que se espera com isso é que você produza fusão nuclear. Essa é basicamente a ideia. Tá? Bom, pessoal, sim, por último tem aqui o caso do LIGO, né, que vocês viram ontem, como é que funciona. É um interferômetro, a gente tem um interferômetro. Aqui eu tenho um laser de 20 watts. Ele produz como se fosse um interferômetro de Michelson, né? Você tem 2 braços. Você tem 2 espelhos aqui, praticamente com alta refletividade. Então, grande parte, você bota 20 watts e você espera com o tempo, até que aqui dentro desse espelho, esse espelho é praticamente 100% refletor, quase 100%, ele passa só um pouquinho. Mas esse grosso que passa aqui, entra aqui dentro, aí aqui dentro você tem uma potência de 100 kW circulando dentro desses braços. É energia, é potência pra caramba. E aí pequenas oscilações que acontecem nesses espelhos aqui, você tem mudanças na quantidade de fóton que consegue escapar. E você faz então uma interferência entre os 2 braços para ter as oscilações. Quando passa uma onda gravitacional, esses espelhos mexem um pouquinho para lá e para cá, tá? Muda essa pequena distância. As capacidades de medida disso aqui é de 10 a menos 18 metros, que é uma coisa absurda. A primeira vez que eu vi isso aqui eu desconfiei, falei, não é possível, esse pessoal deve estar errado. Porque o comprimento de onda é 10 a menos 6 metros. Eu estou falando que é muito, 10 a menos 18 é quase nada. Tá? Como é que eu, com uma coisa que é sensível a um comprimento de onda, eu consigo medir 10 a menos 18? Tá? Que é 10 a menos 12 vezes o comprimento de onda. É uma coisa absurda isso. Depois eu fui ver o seguinte, uma boa parte da tecnologia está nesse laser que está aqui. Esse é um laser especial usado para fazer, o pessoal usa ele no limite quântico do que eles chamam de squeeze states da luz. Né? Como é que chama isso em português, meu Deus do céu? Luz, como é que é? Putz, esqueci o termo. Você está numa posição de perda mínima. Tá? Você está no limite quântico praticamente aqui. Você usa fótons que estão no limite quântico de detecção. Bom, pessoal, eu termino por aqui e obrigado.
Oi, gente, tem uma pergunta? No início você estava falando sobre a pinça, lembrei. A pinça... Pinça ótica. Pinça óptica. Uhum. Eu não entendi direito o funcionamento dela. Por que quando ocorre aquele foco e você coloca algum objeto naquele foco que... Vamos botar o seguinte, ó. Do lado de cá... Peraí. Suponha que você tem o seu feixe. O feixe está passando por aqui, tá? Então, do outro lado, eu tenho um cara parecido com esse, né? Tá certo? Agora você imagina que você tem mais luz desse lado do que tem nesse. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Para curvar o feixe assim, eu fiz uma força nesse objeto para lá. Desse lado de cá, eu faço uma força para cá. Como aquele lado é mais intenso, eu vou para o foco. Ficou claro? Porque para o feixe de luz se curvar, né, eu estou tendo que acrescentar momento ao fóton para esse sentido. Para acrescentar, quem está fazendo isso aqui é a esfera. A esfera está fazendo esse serviço. Então a esfera é puxada para lá. Se aquele lado de lá é mais forte do que esse, a esfera vai para lá. Então você vai sempre em direção ao foco. Você vai sempre em direção ao foco. Tem outras explicações, mas essa daí funciona razoavelmente bem. Tá? A explicação correta você tem que ir lá fazer um cálculo mesmo da eletrodinâmica bonitinho para ter certeza, mas isso aqui serve para discussão de princípio, funciona legal. Você falou basicamente muito sobre essa parte de excitação do laser em questão dos fótons, trabalhando na luz como partícula. Tem como eu excitar o laser usando, por exemplo, uma onda construtiva? O que você quer dizer com onda construtiva? Deixa eu entender primeiro. Uma onda que tem as mesmas fases. Sim, isso por exemplo, entra numa harmonia e aí... Sim, não tem problema. Na verdade, não tem essa distinção, tá? O que importa é que, vamos botar assim, o fóton, se você perguntar para um físico direitinho mesmo, o que é um fóton, o cara vai ter uma dificuldade danada para poder te explicar. Em princípio, porque você vai pensar o seguinte, o fóton, quando você pensa na quantização do campo eletromagnético que dá origem ao fóton, essa quantização te diz que você tem um quanta lá, mas você não estabelece quando ele foi criado. Ele existe, é um fóton. Esse é o problema, entendeu? E a partir do momento em que você produziu uma absorção com ele, aí você aniquilou um fóton e deu aquela energia para o seu sistema. Então, ou seja, do ponto de vista, quando você tiver... Aí, é como se não fizesse muito sentido dizer, não, eu criei um fóton agora, mas isso aí porque aí o fóton já tem um princípio de incerteza. Se eu crio um fóton agora, eu já tenho uma incerteza associada a isso, porque eu criei ele nesse instante. Ele é descrito por uma onda contínua, que em princípio pré-existe e continua existindo, por exemplo, porque eu tenho uma frequência bem definida. Então, a partir do momento em que você começa a falar, não, eu criei um fóton agora, eu já estou colocando incerteza na frequência dele, porque ele foi criado num determinado momento. Então, eu não tenho toda a história dele para saber qual é a frequência dele. Então, esse tipo de coisa é que gera uma confusão complicada da gente trabalhar. Agora, quando você vai para a visão clássica, uma onda, tá, bonitinha, ela é composta de um conjunto de fótons. Tá? A amplitude dessa onda tem a ver com a quantidade de fótons que você tem. Quanto mais fótons você tem, se você estiver fazendo a conversão, vamos botar assim, de uma visão quântica para visão clássica, né, para ter uma onda bonitinha, a amplitude dela está relacionada com a quantidade de fótons que eu tenho no feixe. Tá? O comprimento de onda tem a ver com o comprimento de onda do fóton. Isso aí já está pré-definido. Então, quando você tem uma onda, como se diz assim, harmônica, como você está falando, né, basicamente eu tenho fótons sempre com a mesma frequência.
Tá? Então eles estão vindo todos juntos. Aí o que acontece é o seguinte, esse fóton, aí é aquele problema de novo, foi criado por um evento aqui. Aí eu tenho um outro fóton, foi criado por um outro evento ali. E esses dois fótons têm a mesma frequência. E eles chegam juntos. Aí o que acontece com as ondas? Elas vão estar juntas, elas vão estar separadas? Eu não tenho uma relação de fase entre elas se os eventos são independentes. Entendeu? Aí você perdeu a coerência. A vantagem da emissão estimulada é que ela garante a coerência. E é isso que não temos aqui nessas lâmpadas. Porque são todos eventos individuais que acontecem. São excitações individuais. No laser é uma coisa coletiva. Todo mundo está sendo juntinho ali. Tá? Essa que é a diferença. Tem mais uma pergunta? Então, Ok, muito obrigada, Júnior. Tá bom, falou, gente. Obrigado a vocês.